E aí, galera, de novo, tipo, galera, bom, gente. Eu vou falar nesse vídeo agora sobre a filosofia, na parte da filosofia relacionada à política. A filosofia política, por si só, ela analisa os fenômenos políticos, que se diferem dos fenômenos sociais por tratarem sobre o Estado, sobre o poder, sobre a administração pública. Então, tipo, de maneira generalizada, o conceito de política pode ser relacionado a essas coisas, ao poder, ao Estado, à administração pública. Só que o conceito de política, o conceito de poder e o conceito de Estado, eles não são homogêneos, eles variam muito. Então, tipo, tem gente que diz uma coisa, tem gente que vai dizer outra. E é aí que surge o estudo sobre a política. O conceito tradicional, que é baseado na antiguidade, ele é baseado em Platão e em Aristóteles. E ele vai dizer que a vida política tem uma grande relação com a justiça e somente essa vida política pode guiar a felicidade plena. Porque a felicidade plena seria o bem comum, que seria o bem de todos que estão lá. Porque a gente tem que lembrar que política vem de polis. Polis é a cidade-estado grega, que seria uma cidade autônoma, que as pessoas exerceriam a política. Então, é nesse contexto das pessoas exercendo política que surge esse conceito. E seria, tipo, meio que um conceito ideal, que seria que a política iria guiar ao bem comum e teria muita relação com a justiça. Então é uma idealização, um sonho a ser conquistado. Daí, primeiro falando de Platão, Platão ele faz a obra A República e, segundo ele, a polis, que seria a cidade grega, seria dividida em três grupos de pessoas. Seriam os produtores, os guardiões e os governantes. E isso era uma subdivisão que ia acontecer. E para se alcançar a justiça, teria que ter um equilíbrio entre esses três grupos. Só que não seria um equilíbrio igual. Não seria todo mundo na mesma hierarquia. Os governantes seriam mais valorizados. Por se tratar de um grupo que seria o grupo dos mais sábios. Mas isso é um outro conceito que também é importante você saber. Mas basicamente a polis era dividida em três e a justiça seria alcançada com o equilíbrio dessas três partes. Daí, nesse sentido, os governantes são considerados mais importantes pela ideia de sofocracia. Sofocracia seria a teoria do rei filósofo, que diria que o governo seria exercido pelos mais sábios, pelos filósofos. Se a gente lembrar da alegoria da caverna, a gente vai se lembrar que a pessoa sai da caverna e depois ela volta e tenta convencer os outros. Essa pessoa que sai da caverna seria a representação do filósofo e ela vai tentar convencer os outros. E é por isso que ele fala que teria que ser uma sofocracia, porque os mais sábios iriam guiar os demais. Só que uma sofocracia é um tipo de aristocracia, porque a aristocracia significa que uma elite detém o poder, e essa elite seria a elite dos mais sábios. Daí, diferentemente de Platão, mas seguindo uma linha muito parecida, Aristóteles trata de uma visão mais da natureza do ser humano. Então ele fala que o ser humano é um ser social, isso é uma coisa mais antiga, e que a polis grega seria parte da natureza humana. Então a natureza humana é fazer parte daquela polis grega. E por conta disso, o ser humano seria um animal político, porque ele teria relação com a polis. Então, basicamente, é que para Aristóteles o ser humano é um animal político, por isso ele vai meio que, realizar a política. Daí, ele relaciona a política com a vida privada, porque ele fala que as duas coisas são ligadas. Porque ele fala que a política é a ética aplicada à vida pública. Ética é uma coisa que é particular nossa. Cada um tem a própria ética, só que essa ética que é particular vai ser levada ao conceito da vida pública. Vai ser levada à ideia de governar e de organizar a sociedade. Então, política seria levar esse conceito individual da ética para a sociedade como um todo, para a vida pública, para atingir o bem comum. Daí,
Para ele também, o bom governante seria aquele que é racional e que buscaria a harmonia e a justiça. Então, assim, quando a gente volta ao conceito da antiguidade, conceito tradicional, que falava que política tem relação com a justiça e busca o bem comum. Essa, você vê pela ideia dos dois essa relação. Os dois falam de justiça e os dois falam de busca ao bem comum. Durante a Idade Média, esse conceito de política altera novamente, porque na Idade Média a base é o cristianismo. Então a política seria sedimentada pelo cristianismo. Então é uma ideia muito mais teocêntrica. Então você fala, tipo, direito divino dos reis. A pessoa está no poder porque Deus quis. Então o cristianismo, naquele momento, seria a base do poder. Seria, tipo, quem ia sedimentar e ia levar a política. Já na modernidade, política tem uma grande relação com o poder. Então, o conceito de política, atualmente, fala da sua relação com o poder. Poder, essa é meio que a capacidade que a gente tem, ou os meios que a gente tem, de fazer alguém ou alguma coisa agir ou realizar alguma tarefa da maneira que a gente quer. Então, por exemplo, eu tenho o poder de obrigar alguém a fazer alguma coisa, pela influência que eu tenho, não sei. Ou eu tenho o poder de alterar a natureza, eu posso cortar uma árvore. Então, isso seria uma demonstração de poder. O poder pode ser da natureza ou não, do ser humano com a natureza ou do ser humano com outro ser humano. Então, do ser humano com a natureza seria tipo cortar uma árvore e tal, que não é o foco da filosofia política. A filosofia política vai focar na relação ser humano com ser humano, no poder que o ser humano aplica no outro ser humano. Então, essa relação de poder, ela vai ser muito sedimentada pela questão de influenciar de alguma maneira. Então aí vem as três formas de poder. O poder pode ser econômico, ideológico ou político. Econômico é quando a pessoa tem determinados bens, e isso faz com que ela influencie um grupo que não possui esses bens. Daí, eu posso relacionar com dinheiro, a pessoa comprar a outra, e isso é uma demonstração de poder econômico. Já o poder ideológico seria o poder relacionado às ideias, à doutrina. Então seria meio que você doutrinar uma outra pessoa. Você, por conta de suas ideias, exercer uma influência na outra pessoa. Então, por exemplo, Karl Marx, um exemplo evidente, que ele vai ter uma doutrina e muita gente vai seguir a doutrina dele. Então ele exerce um poder ideológico nas pessoas. Já o poder político é o poder relacionado aos instrumentos de coerção social. Então, os instrumentos de coerção seria a polícia. E eles são legitimados. Então, o direito, as leis vão dar o poder político. E esse poder político, ele é inquestionável. É por isso que ele é superior ao econômico e ideológico. Porque o poder político, você tá legalmente fazendo aquilo. Você, tem uma base jurídica que vai dar, suporte para você fazer as coisas. Então, a polícia é um exemplo de instrumento de coerção social relacionado ao poder político e acaba sendo superior ao ideológico e econômico porque é legitimado pelas leis. Já é pelas leis. Mas, seria essa a ideia. Né? A relação de poder e desigualdade. O poder, ele explicita desigualdades e ele forma desigualdades. O poder econômico, ele vai meio que dividir as pessoas em ricos e pobres. O ideológico vai dividir em sábios e ignorantes. O político vai dividir em fortes e fracos. Então você vê em todos uma desigualdade, que você pode escrever como, abre aspas, muitas aspas, superior contra inferior. Então essa é a relação poder com desigualdade. O poder reflete a desigualdade. E esses conceitos foram, acho que feitos... Quem que falou esse negócio mesmo? Acho que foi o tal de Bobbio. Norberto Bobbio, é isso aí mesmo. Que fala sobre questão de poder e tal. Daí, agora indo para a parte de Estado. Depois de entender o que é o poder, a gente tem que entender o que é o Estado. O Estado,
ele seria uma instituição social que tem o monopólio do poder político, então só ele pode exercer o poder político. Ele possui um território, submete uma sociedade, então, tipo, o Estado está acima da sociedade. E, e ele também apresenta um governo momentâneo. Então seria tipo, o governo Bolsonaro compõe o atual Estado. Tipo isso. Daí, o Estado surgiu da divisão do trabalho. Isso é uma ideia muito, tipo, estranha, mas que tem um sentido. No passado não existia Estado. E ainda existem algumas cidades que não têm Estado. E só que como o trabalho foi se dividindo muito, as pessoas foram se especializando em determinadas áreas, acabou surgindo uma área de especialização que teria relação com a administração política e com o grupo de monopólio desse poder político. E assim surge um grupo que vai ter o poder político, que vai formar o governo. E esse governo dá origem à ideia de Estado. Então a divisão de trabalho vai criar um grupo que vai formar o Estado. Que esse grupo teria especialização em administração pública, questões políticas, essas coisas e tal. Daí, a função do Estado é baseada em duas teorias. A função do Estado para os liberais deveria ser um mediador de conflitos. Então, tipo, para os liberais, o Estado só deveria estar lá mediando os conflitos que existissem. Já para os marxistas, o Estado vem sendo uma representação da classe dominante. Então, o Estado não é um simples mediador. Ele toma partido, ele tipo defende a classe dominante. Então, meio que seria um reflexo de desigualdade, coisas tipo nesse sentido. Seria no sentido de a classe dominante também domina o poder político. Daí, a relação sociedade e política. Política não, sociedade e Estado. O Estado tem o poder político, que então ele tem os instrumentos de coesão social. Já a sociedade, ela não tem isso. Ela diz respeito muito mais a outras relações que não tem tanta relação com o poder político. Só que a sociedade tem influência no partido, tem influência no Estado por meio dos partidos políticos. Que os partidos políticos vão defender alguma ideia que as pessoas, que a sociedade tem, então vai levar essas ideias para o Estado. Daí, por fim, tem os regimes políticos, que são dois. Os regimes políticos têm, tipo, eles explicitam essa relação entre sociedade e Estado, porque meio que vai dizer qual seria o tipo de relação. E ela pode ser um regime democrático ou ditatorial. Democrático tem participação política, então tipo, a sociedade tem uma participação, nem que seja por voto, que seria uma participação indireta, seria representativa, porque alguém está te representando por meio do seu voto. Existe um Estado de Direito, significa que o Estado ele é limitado pelas leis e ele vai se respeitar o nosso direito quanto cidadão. Então ele não pode, tipo, matar a gente sem um motivo, mas, tipo, ele teoricamente tem que respeitar nossos direitos, tá? E ele também é dividido em três poderes. Então o Estado não é totalmente centralizado. O poder não é totalmente centralizado. Então meio que ele é subdividido nos três poderes que vão ser independentes, porém vão meio que conviver juntos. Já o ditatorial, você não tem participação política, você não é um Estado de Direito, então ele não vai respeitar os seus direitos individuais, como ele não é limitado por nada. Também não tem divisão em três poderes, e se tiver, um dos poderes vai se sobrepor aos outros. E além disso, tem censura e tem uma grande repressão. Então é evidente essa diferença de democracia e ditadura, que é uma coisa que é muito comum, tipo, em debates políticos sempre fala da diferença desses dois. E por fim, é importante a gente relacionar o Estado com a vida pública e a vida privada. O Estado, ele tem um foco em interesses públicos, mas ele tem se mostrado muito relacionado também a interesses privados. Público é que tem relação com o todo, que é interesse geral, e privado é que é interesse tipo de um grupo específico. Como o Estado
ele vem sendo um reflexo de uma parcela menor da sociedade, ele acaba tendo interesse privado. Só que a gente tem que prestar atenção numa coisa. Você pode ter um foco no interesse privado, mas não significa que esse assunto não tenha uma parcela pública. Então, tipo, se eu for construir um condomínio, eu vou se eu, tipo, como Estado, mandar construir um condomínio, eu vou só, tipo, ter um interesse privado num grupo específico, só que isso também vai ter um interesse público, porque algumas pessoas vão trabalhar lá, então vai movimentar a economia. Então, o interesse público e privado é muito conectado. Então, tipo, eu acho que de política seria isso. Eu espero que, tipo, tenha ajudado, de verdade, porque o assunto é meio confuso mesmo. Principalmente a parte da antiguidade, é, tipo, meio bagunçada. Mas é isso, espero que vocês tenham, tipo, entendido bem. E valeu.